Faxineira estava limpando o salão do casamento, até que o noivo milionário pediu que ela ficasse. Ela só não sabia que, ao dizer sim, também limparia o coração dele. O sol de março batia forte nas janelas do luxuoso salão Vila Encantada, em Alphaville, São Paulo. Mariana Silva ajustou o lenço que prendia seus cabelos cacheados e mergulhou o pano na água com desinfetante pela 10ª vez naquela manhã. Seus dedos, já calejados pelos anos de trabalho, moviam-se com precisão automática, enquanto limpava cada centímetro do mármore Carrara que cobria o piso do salão. Mais um casamento de rico, murmurou para si mesma, observando os arranjos de orquídeas brancas que custavam mais que seu salário mensal. Aos 28 anos, Mariana conhecia bem aquela rotina. Acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus até Alphaville, trabalhar até tarde e voltar para o pequeno apartamento no Capão Redondo que dividia com a mãe, Dona Conceição. O celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem da mãe. Filha, o remédio da pressão acabou. Consegue passar na farmácia hoje? Mariana suspirou, calculando mentalmente as contas do mês. O salário de faxineira mal cobria as despesas básicas, e os medicamentos da mãe comprometiam qualquer sobra. Havia 2 anos tentava juntar dinheiro para voltar a estudar, sonhando em terminar a faculdade de pedagogia que abandonara quando o pai ficou desempregado. Claro, mãe. Beijo, digitou rapidamente. Mariana, gritou seu Jorge, o responsável pela limpeza. O casamento é às 6, termina aí e vai ajudar as meninas na cozinha. Ela acenou, concentrando-se novamente no trabalho. O salão estava impecável. Lustres de cristal brilhando, mesas redondas com toalhas de linho branco, cadeiras douradas alinhadas perfeitamente. Tudo preparado para a união entre Rodrigo Mendonça, herdeiro do Império Imobiliário Mendonça e Associados, e Gabriela Figueiredo, filha de um desembargador. Mariana havia visto a noiva durante os preparativos da semana anterior. Uma mulher elegante, loira, que falava ao telefone em inglês enquanto coordenava cada detalhe com a precisão de quem estava acostumada a ter tudo sob controle. O noivo, por sua vez, parecia sempre ausente nas poucas vezes que apareceu, respondendo e-mails no celular mesmo durante as decisões sobre o casamento. Enquanto lustrava a última mesa, Mariana notou um movimento diferente na entrada do salão. Um homem alto, de terno azul marinho, caminhava lentamente entre as mesas vazias. Mesmo de longe, ela reconheceu Rodrigo Mendonça. O cabelo castanho estava levemente desalinhado, e ele carregava uma expressão que ela não conseguia decifrar. Instintivamente, Mariana abaixou a cabeça, fingindo estar concentrada na limpeza. Sabia que pessoas como ela eram invisíveis nesses ambientes. Era uma das regras não escritas do trabalho, fazer o serviço sem ser notada. Mas algo no jeito como Rodrigo parou no meio do salão, olhando ao redor com uma expressão perdida, fez com que ela o observasse discretamente. Ele não parecia o noivo radiante que deveria estar se preparando para o dia mais importante de sua vida. Com licença, uma voz masculina, educada, a fez levantar os olhos. Rodrigo estava a poucos metros dela, as mãos nos bolsos, um sorriso tímido no rosto. De perto, Mariana notou que ele tinha olhos verdes e uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda que humanizava seus traços aristocráticos. Pois não, senhor, respondeu ela, endireitando-se e segurando o pano de limpeza. Você trabalha aqui há muito tempo? A pergunta a pegou desprevenida. Normalmente, quando algum dos contratantes dirigia a palavra aos funcionários, era para reclamar de algo ou dar ordens. 3 anos, senhor. Algum problema com a limpeza? Não. Está tudo perfeito. Ele parou como se quisesse dizer algo mais, mas não soubesse como. É só que você parece ser a única pessoa aqui que não está correndo de um lado para o outro como se o mundo fosse acabar. Mariana piscou, surpresa com o comentário. Não era comum que os clientes reparassem em sua presença, quanto mais fizessem uma observação tão pessoal. É que eu já vi muitos casamentos aqui, senhor. É normal essa correria toda no dia, respondeu diplomaticamente, ainda segurando o pano nas mãos. Rodrigo assentiu lentamente, olhando novamente ao redor do salão decorado. O silêncio se estendeu por alguns segundos, carregado de algo que Mariana não conseguia identificar. Rodrigo, ele disse subitamente. Meu nome é Rodrigo. E você? Mariana, senhor. Digo, Rodrigo. Ela se sentia desconfortável com a intimidade forçada.
Conhecia as regras daquele mundo. Mantenha distância, seja educada, seja invisível. Mas algo no olhar dele a impedia de encontrar uma desculpa para se afastar. Mariana, repetiu ele, como se testasse o som do nome. Posso te fazer uma pergunta estranha? Antes que ela pudesse responder, ouviram passos apressados. Gabriela entrou no salão como um furacão de seda e perfume importado, seguida por duas madrinhas e uma wedding planner que falava no celular. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? A voz de Gabriela era aguda, levemente irritada. Você não pode ver o salão antes da cerimônia. É azar. Gabriela, são apenas superstições. Não são superstições. Ela o interrompeu, aproximando-se com passos firmes. Seus olhos azuis brilhavam de forma pouco amigável. Você já me deixou nervosa com seu atraso no ensaio ontem. Agora isso? Mariana deu um passo para trás, tentando se tornar invisível novamente. Sentia-se como uma intrusa em uma discussão íntima, mesmo sendo ela a única que realmente deveria estar ali, naquele momento. Calma, Gabi. Eu só vim ver como estava ficando. Está lindo, obviamente. Assim como planejamos. Gabriela suspirou, passando a mão pelos cabelos presos em um coque impecável. Amor, você precisa se arrumar. O padre chegou há pouco. Os convidados começam a chegar em 2 horas. E você está aqui conversando com... Ela olhou para Mariana pela primeira vez, com um olhar que a avaliava da cabeça aos pés. A faxineira. O jeito como ela pronunciou faxineira fez o estômago de Mariana se contrair. Não havia desprezo explícito na voz, mas sim aquela indiferença que dói mais que qualquer insulto. Mariana estava apenas me explicando sobre a rotina de limpeza, disse Rodrigo, e ela notou uma tensão em sua voz. Que interessante, querido. Gabriela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Mas agora você precisa ir. Seu pai está te procurando. Rodrigo hesitou, olhando de Gabriela para Mariana. Por um momento absurdo, ela teve a impressão de que ele queria dizer algo mais, mas o momento passou. Claro. Até logo, Mariana. Até logo, senhor, respondeu ela, voltando ao tratamento formal. Quando eles saíram, o salão pareceu maior e mais silencioso. Mariana terminou a limpeza das últimas mesas, mas não conseguia tirar da cabeça a estranheza daquele encontro. Havia algo no olhar de Rodrigo, uma tristeza disfarçada que ela reconhecia bem. Era o mesmo olhar que via no espelho nos dias difíceis, quando o cansaço da luta diária pesava mais que o normal. Às 5:30 da tarde, enquanto guardava os materiais de limpeza, Mariana ouviu os primeiros acordes do violino que anunciavam o início da cerimônia. Pela porta entreaberta da cozinha, podia ver os convidados tomando seus lugares. Homens de terno escuro, mulheres com vestidos de grife, todos conversando baixo enquanto aguardavam. Seu Jorge apareceu na cozinha, carregando uma bandeja vazia. Mariana, vai precisar ficar para o banquete. A Joana ficou doente e estamos com pouco pessoal. Ela suspirou. Isso significava pelo menos mais 3 horas de trabalho e chegar em casa depois da meia-noite. Mas também significava algumas horas extras que ajudariam com o remédio da mãe. Tudo bem, seu Jorge. Boa menina. Coloca esse uniforme e vai ajudar a servir os canapés na entrada. Enquanto trocava de roupa no pequeno vestiário dos funcionários, Mariana se perguntou se tornaria a ver Rodrigo durante a festa. Não sabia por quê, mas esperava que sim. O uniforme preto com avental branco fazia Mariana se sentir ainda mais invisível entre os convidados elegantes que circulavam pelo salão. Ela equilibrava uma bandeja de canapés de salmão defumado, oferecendo-os discretamente aos grupos que conversavam animadamente sobre negócios, viagens internacionais e investimentos. Você viu como a Fernanda chegou? Aquele vestido deve ter custado uma fortuna, comentava uma mulher de meia-idade, pegando um canapé sem sequer olhar para Mariana. O Rodrigo está fazendo um bom negócio. O pai da Gabriela tem conexões políticas importantes, respondeu outro homem, ajustando o punho da camisa. Essa união vai fortalecer muito os negócios da família. Mariana continuou circulando, mas as palavras ecoavam em sua mente. Bom negócio. Era assim que viam o casamento? Como uma transação comercial. O som do órgão preencheu o ambiente e todos se dirigiram para o altar improvisado no fundo do salão. Mariana posicionou-se discretamente em um canto, observando a cerimônia enquanto segurava a bandeja vazia. Gabriela entrou radiante, com um vestido de renda francesa
que provavelmente custava mais que um carro popular. Ela sorria para os convidados, acenava delicadamente, parecia uma princesa saída de um conto de fadas. O pai a conduzia pelo corredor central com orgulho estampado no rosto. Mas os olhos de Mariana se fixaram em Rodrigo. Ele estava parado diante do altar, impecável em seu smoking, mas havia algo errado. Suas mãos estavam cruzadas nas costas de forma rígida, e mesmo à distância, ela podia ver a tensão em seus ombros. Quando Gabriela chegou ao seu lado, ele sorriu, mas o sorriso parecia forçado, automático. Durante toda a cerimônia, Mariana notou como Rodrigo olhava frequentemente para o chão ou para um ponto fixo na parede, como se estivesse tentando se concentrar em qualquer coisa, exceto no que estava acontecendo. Quando o padre perguntou se ele aceitava Gabriela como esposa, houve uma pausa, mínima, quase imperceptível, antes do sim. Eu vos declaro marido e mulher, anunciou o padre. Os aplausos ecoaram pelo salão. Gabriela beijou Rodrigo com entusiasmo enquanto os fotógrafos disparavam suas câmeras. Mas Mariana viu quando, por uma fração de segundo, Rodrigo olhou diretamente para ela, por cima da cabeça da agora esposa. Seus olhos se encontraram através da multidão de convidados. Foi apenas um momento, mas ela sentiu algo estranho no peito. Uma conexão que não conseguia explicar. Uma tristeza compartilhada que a fez questionar tudo sobre aquela celebração. A música recomeçou, mais animada agora, e os noivos se dirigiram para a sessão de fotos. Mariana voltou para a cozinha, tentando afastar a sensação perturbadora de que havia testemunhado algo mais complexo que uma simples cerimônia de casamento. Mariana, chamou seu Jorge, agora é a festa. Vai servir as bebidas na mesa principal. Ela assentiu, trocando a bandeja vazia por outra cheia de taças de champanhe. A festa havia começado, com música ao vivo e uma pista de dança que logo se encheu de casais. A mesa principal ficava em um tablado elevado, onde os noivos, os pais e os padrinhos principais estavam sentados. Enquanto se aproximava para servir as bebidas, Mariana ouvia fragmentos da conversa. O projeto do novo shopping está caminhando bem, dizia o pai de Rodrigo, um homem imponente de cabelos grisalhos. Com os contatos do desembargador, conseguiremos as licenças em tempo recorde. Papai, hoje é meu casamento, Rodrigo murmurou, mas sua voz foi abafada pelo barulho da festa. Exatamente, filho. O dia que consolidamos o futuro da empresa, replicou o pai, dando tapinhas no ombro do filho. Mariana ofereceu champanhe para Gabriela, que a ignorou completamente, concentrada em retocar a maquiagem. Quando chegou a vez de Rodrigo, ele levantou os olhos e a reconheceu imediatamente. Obrigado, Mariana. O fato de ele ter se lembrado de seu nome, na mesa principal do próprio casamento, a surpreendeu tanto que ela quase derrubou a bandeja. De nada, sem... Rodrigo. Gabriela olhou de um para o outro com uma expressão curiosa. Vocês se conhecem? Conversamos hoje de manhã, respondeu Rodrigo simplesmente. Mariana trabalha na limpeza do salão. Que interessante, disse Gabriela, mas já havia perdido o interesse, voltando-se para cumprimentar uma convidada que se aproximara. Meia-noite havia passado há muito tempo quando Mariana finalmente começou a recolher os últimos copos e pratos espalhados pelo salão. A festa havia sido um sucesso pelos padrões da alta sociedade paulistana. Música refinada, comida excepcional e muito champanhe caro. Os convidados foram embora gradualmente, deixando para trás apenas o rastro de perfumes importados e algumas pétalas de rosa das decorações. A equipe de limpeza trabalhava em silêncio, cansada após mais de 12 horas de trabalho. Mariana recolhia os arranjos de flores murchas quando ouviu passos atrás de si. Ainda trabalhando, ela se virou e encontrou Rodrigo parado na entrada do salão. Ele havia tirado o paletó do smoking e afrouxado a gravata. Os cabelos estavam despenteados e havia uma expressão de exaustão em seu rosto. Senhor Rodrigo, pensei que já tivesse ido embora. Gabriela foi para o hotel com as amigas. Disseram que é tradição a noiva dormir separada na primeira noite para criar expectativa para a lua de mel. Ele falou com uma ironia amarga na voz. Eu não conseguia dormir, então resolvi dar uma volta. Mariana não soube o que responder. Havia algo profundamente melancólico na forma como ele falou sobre a própria esposa. Ela voltou a se concentrar nos arranjos, tentando manter o profissionalismo.
Posso ajudar? Perguntou ele, surpreendendo-a novamente. Não precisa, senhor. O senhor deve estar cansado. Rodrigo. Ele a corrigiu suavemente. E sim, estou cansado. Mas não do tipo de cansaço que se resolve dormindo. Ela o olhou mais atentamente. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos verdes, que contrastava completamente com a imagem de empresário bem-sucedido. Era como se a máscara social que ele usava durante o dia tivesse caído. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele, sentando-se em uma das cadeiras que ela ainda não havia recolhido. Claro, respondeu ela hesitante. Você é feliz? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Feliz? Quando foi a última vez que alguém lhe perguntara isso? Quando foi a última vez que ela mesma se fizera essa pergunta? É uma pergunta difícil, disse finalmente, apoiando-se na mesa. Eu tenho responsabilidades. Minha mãe precisa de mim. Trabalho para sustentar a casa. Pago os remédios dela, cuido para que não falte nada. Isso não responde minha pergunta. Mariana suspirou, olhando para as próprias mãos calejadas. Acho que felicidade é um luxo que eu não posso me dar. Eu me concentro em sobreviver, em fazer o que precisa ser feito. E você? Eu? Rodrigo riu, mas não havia humor no som. Eu deveria estar feliz, não é? Acabei de me casar com uma mulher linda, de boa família. Vou assumir mais responsabilidades na empresa do meu pai. Tenho tudo o que um homem da minha posição deveria querer. Mas sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Como se tivesse acordado um dia e descobrisse que alguém já havia planejado cada passo do meu futuro e eu apenas fui seguindo. O silêncio se instalou entre eles. Mariana terminou de recolher as flores e se sentou em uma cadeira próxima, esquecendo por um momento das diferenças sociais que os separavam. Quando eu era criança, continuou Rodrigo, queria ser veterinário. Adorava animais, passava horas observando os passarinhos no quintal da minha avó. Mas meu pai disse que isso não era profissão para um Mendonça. Estudei administração, entrei na empresa, assumi as responsabilidades que eram esperadas de mim. E agora? Agora tenho 32 anos e me casei com uma mulher que escolhi porque era a opção mais adequada. Ele passou as mãos pelos cabelos. Gabriela é inteligente, bonita, tem a formação certa, a família certa. No papel, é perfeita para mim. Mas você não a ama. Não foi uma pergunta. Mariana simplesmente disse o que era óbvio para qualquer pessoa que tivesse observado a cerimônia com atenção. Rodrigo a olhou com surpresa, como se não esperasse que ela fosse tão direta. Como você sabe? A forma como você olhava durante a cerimônia. A forma como ela fala com você. Mariana hesitou antes de continuar. E porque eu reconheço a expressão de alguém que se sente presa em uma vida que não escolheu. E você se sente assim? Às vezes. Mas a diferença é que eu pelo menos escolhi minhas prisões. Escolhi cuidar da minha mãe. Escolhi trabalhar duro para que tivéssemos uma vida digna. Suas escolhas parecem ter sido feitas por outras pessoas. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras dela. Você é muito sábia para alguém que trabalha limpando casamentos de ricos, disse finalmente com um sorriso triste. E você é muito sincero para alguém que acabou de se casar, replicou ela, retribuindo o sorriso. Eles riram juntos, e pela primeira vez naquela noite, Mariana viu um brilho genuíno nos olhos dele. 3 semanas se passaram desde o casamento. Mariana tinha tentado esquecer a conversa estranha com Rodrigo na madrugada daquele domingo, mas suas palavras ecoavam em sua mente nos momentos mais inesperados, principalmente quando estava no ônibus voltando do trabalho, olhando pela janela as luzes da cidade, se perguntando se realmente estava apenas sobrevivendo ou se havia algo mais que pudesse fazer com sua vida. Naquela terça-feira de abril, ela havia sido escalada para trabalhar em um evento corporativo no mesmo salão Vila Encantada. A Mendonça em Associados estava celebrando a assinatura de um contrato importante e o evento reuniria investidores e autoridades municipais. Hoje tem que estar tudo impecável, alertou seu Jorge enquanto distribuía as tarefas. É gente importante e eles podem nos recomendar para outros eventos. Mariana assentiu, concentrando-se na organização das mesas. Era um evento menor que o casamento, mas a elegância era a mesma. Flores brancas, taças de cristal e um cardápio elaborado preparado por um chefe renomado.
Por volta das 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Mariana estava na cozinha ajudando a preparar as bandejas de entrada quando seu Jorge a chamou. Mariana, preciso que você vá servir as bebidas na área VIP. A Carla teve que sair mais cedo. Ela suspirou, trocando o avental de cozinha pelo uniforme de garçonete. A área VIP era onde ficavam os executivos principais e seus convidados especiais. Significava mais pressão, mas também a possibilidade de algumas gorjetas generosas. Quando entrou no salão principal com uma bandeja de vinhos selecionados, seus olhos automaticamente procuraram por Rodrigo. Ela o encontrou próximo às janelas panorâmicas, conversando com um grupo de homens mais velhos. Ele usava um terno cinza escuro que realçava seus olhos verdes e parecia mais à vontade que no próprio casamento. Mariana se aproximou discretamente, oferecendo bebidas ao grupo. Quando chegou a vez de Rodrigo, ele levantou os olhos e a reconheceu imediatamente. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Mariana, que surpresa agradável! Os outros homens do grupo olharam para ela com curiosidade, claramente se perguntando como o jovem executivo conhecia uma garçonete pelo nome. Boa noite, Sr. Mendonça, respondeu ela profissionalmente oferecendo a bandeja. Mariana é uma das profissionais mais competentes do Vila Encantada, explicou Rodrigo aos outros, pegando uma taça de vinho tinto. Sempre impecável no trabalho. Que bom saber que você presta atenção nos detalhes, Rodrigo, comentou um dos homens. Um senhor de cabelos brancos que parecia ser alguém importante. É isso que faz um bom empresário. Mariana se afastou, mas notou que Rodrigo a acompanhou com o olhar. Durante toda a noite, ela sentiu que ele estava ciente de sua presença no salão, mesmo quando estava ocupado com conversas de negócios. Por volta das 10 horas, quando o evento já estava se encerrando e ela limpava as mesas vazias, Rodrigo se aproximou novamente. Como tem passado? Perguntou ele baixinho, verificando se ninguém estava prestando atenção. Bem, obrigada. E o senhor? Como está sendo a vida de casado? Complicada, admitiu ele, passando a mão pelos cabelos. Gabriela está planejando nossa lua de mel. Paris, depois Londres, depois uma semana na Toscana. Tudo muito organizado, muito perfeito. Parece um sonho, disse Mariana, embora algo no tom dele sugerisse o contrário. Deveria ser. Ele parou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Mariana, posso te pedir um favor estranho? Ela o olhou com curiosidade. Qual? Você tomaria um café comigo? Amanhã, depois do seu trabalho? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Seu primeiro impulso foi recusar. Era inadequado. Ele era casado. Eles eram de mundos completamente diferentes. Mas havia algo em seus olhos, uma solidão que ela reconhecia, que a fez hesitar. Eu não sei se é uma boa ideia. Não é nada romântico. Ele se apressou em esclarecer, embora o rubor em suas bochechas sugerisse que talvez não fosse bem assim. É só que conversar com você naquele dia me fez bem. Faz muito tempo que alguém me ouve de verdade, sem julgar, sem esperar nada em troca. Senhor Rodrigo, só um café. Uma conversa entre amigos. Mariana olhou para aquele homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar e parecia tão perdido quanto ela se sentia às vezes. Contra seu melhor julgamento, assentiu. Tudo bem, mas tem que ser longe daqui. Conheço um pequeno café na Vila Madalena. Nada chique, bem discreto. Você conhece a Rua Harmonia? Ela assentiu. Era uma região que ficava no caminho entre Alphaville e sua casa. Às 7h30? Está bem. O Café do Beco era exatamente o tipo de lugar que Mariana frequentaria se tivesse dinheiro sobrando para luxos como tomar café fora de casa. Pequeno, aconchegante, com mesas de madeira desgastada e uma decoração eclética que misturava plantas, livros usados e fotografias antigas de São Paulo. Ela chegou pontualmente às 7h30, ainda vestindo o uniforme azul da empresa de limpeza. Tinha pensado em ir para casa trocar de roupa, mas isso seria admitir que aquilo era mais que um encontro casual. E definitivamente não era um encontro. Era apenas um café entre duas pessoas que se entenderam em um momento difícil. Rodrigo já estava lá, sentado em uma mesa no fundo, vestindo jeans e uma camisa branca simples. Sem o terno executivo, parecia mais jovem, mais acessível. Quando a viu, levantou-se para cumprimentá-la. Obrigado por vir, disse ele, puxando a cadeira para ela.
Obrigada, mas não precisa. Mariana se sentia desconfortável com a gentileza formal. Desculpa, é automático. Ele sorriu, sentando-se. Minha mãe me ensinou que cavalheiros sempre puxam cadeiras para as damas. E eu não sou exatamente uma dama, disse ela tentando relaxar. Claro que é. Rodrigo a olhou seriamente. Ser dama não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. Tem a ver com dignidade, inteligência, força de caráter. E você tem tudo isso. Mariana sentiu o rosto esquentar com o elogio. Fazia muito tempo que alguém falava com ela dessa forma. A tratava como se ela fosse especial. O garçom se aproximou. Um rapaz jovem com tatuagens nos braços e um sorriso simpático. O que vão querer? Um cappuccino, por favor, pediu Mariana. Café expresso duplo para mim, disse Rodrigo. E tragam uns docinhos também, por favor. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se estendeu por alguns momentos. Era estranho vê-lo fora do ambiente de trabalho, longe do salão luxuoso e dos protocolos sociais. Como foi seu dia? Perguntou ele finalmente. Normal. Limpei 3 escritórios de manhã, uma clínica à tarde. E você? Como foi a vida de empresário bem-sucedido? Reuniões intermináveis sobre projetos que não me interessam, almoço de negócios onde fingi estar animado com planilhas de lucro e uma ligação da Gabriela cobrando uma resposta sobre a cor das toalhas para nossa casa nova. Toalhas são importantes, disse Mariana, tentando aliviar o tom melancólico da conversa. São? Rodrigo sorriu. Para mim, toalha é toalha. Mas, aparentemente, existe toda uma ciência por trás da escolha entre branco gelo e branco neve. Eles riram e Mariana sentiu a tensão diminuir um pouco. O garçom trouxe os cafés e um prato com brigadeiros gourmet que pareciam pequenas obras de arte. Fale sobre você, disse Rodrigo, provando o café. De verdade. Não sobre o trabalho ou as responsabilidades. Sobre quem você é por baixo de tudo isso. Mariana hesitou. Fazia muito tempo que alguém demonstrava interesse genuíno em sua vida pessoal. Não há muito para falar. Cresci no Capão Redondo com minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, infarto do coração. Comecei a trabalhar para ajudar em casa, consegui terminar o ensino médio estudando à noite. Entrei na faculdade de pedagogia com uma bolsa, mas tive que trancar quando minha mãe ficou doente. E seus sonhos? O que você queria ser quando criança? Professora, respondeu ela sem hesitar. Sempre quis dar aulas para crianças pequenas. Acho que elas veem o mundo de uma forma mais limpa, sem preconceitos, sem barreiras artificiais. Por que não volta a estudar? Com que dinheiro? Com que tempo? Mariana riu, mas havia amargura no som. Minha mãe precisa de remédios caros. Temos aluguel para pagar, contas básicas. Mal sobra dinheiro para comida no fim do mês. Sinto muito. Não precisa sentir. É a vida. Todo mundo tem seus problemas, não é? Sim, mas alguns problemas são mais privilegiados que outros. Rodrigo mexeu no açúcar do café pensativo. Ontem Gabriela gastou em uma bolsa mais do que você deve ganhar em 3 meses. E reclamou que não estava em promoção. Por que você se casou com ela? A pergunta saiu antes que Mariana pudesse se censurar. Desculpa, não é da minha conta. Não, tudo bem. É uma pergunta justa. Ele suspirou profundamente. Pressão familiar, conveniência social, expectativas. Desde criança ouvia que um dia me casaria com alguém do nosso círculo. Gabriela se encaixava perfeitamente no perfil. E eu simplesmente aceitei que era isso que deveria fazer. Mas você não a ama. Não como deveria amar uma esposa. Ele olhou diretamente para ela. E descobrir isso 3 semanas depois do casamento é complicado. O silêncio voltou, mais pesado agora. Mariana sabia que estavam entrando em território perigoso, falando de coisas que não deveriam ser ditas entre um homem casado e uma mulher solteira. Rodrigo, eu acho que... Eu sei. Ele a interrompeu suavemente. Eu sei que isso é complicado, inadequado, talvez até errado. Mas conversar com você é a primeira coisa em anos que me faz sentir. Eu mesmo. Mariana olhou para aquele homem bonito, inteligente e perdido e sentiu seu coração acelerar de uma forma que não acontecia há muito tempo, e soube que estava em apuros. Na semana que se seguiu ao café na Vila Madalena, Mariana não conseguia se concentrar direito no trabalho. Suas mãos executavam automaticamente as tarefas de sempre, passar pano, aspirar, organizar, mas sua mente estava sempre voltando para aquela conversa, para o jeito como Rodrigo a olhava,
para o som de sua risada quando ela contou sobre as tentativas da mãe de ensiná-la a cozinhar feijão. "Filha, você está estranha", comentou Dona Conceição numa quinta-feira à noite, enquanto assistiam a uma novela na pequena TV da sala. "Tá mais quieta que o normal." "Estou bem, mãe. Só cansada." "Cansaço eu conheço, Mariana. Isso aí é coisa de homem." Mariana quase engasgou com o chá que estava tomando. "Que homem, mãe? Que história é essa?" "Ai, filha, você acha que sua mãe é cega?" Dona Conceição sorriu, ajeitando os óculos no nariz. "Faz uns dias que você fica olhando para o nada com essa cara de sonhadora. E está cuidando mais do cabelo, até batom passou hoje de manhã." Era verdade. Mariana havia começado a prestar mais atenção na própria aparência, penteando melhor os cabelos cacheados e usando o único batom que possuía, um rosinha claro que ganhara da prima no Natal. "Não é nada disso, mãe." Tá bom. Quando quiser contar, eu tô aqui." Dona Conceição voltou a atenção para a TV, mas Mariana sabia que o assunto não estava encerrado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. "Alô? Mariana? É o Rodrigo." Seu coração disparou. Como ele conseguira seu número? E por que estava ligando? "Oi, como você conseguiu meu telefone?" Perguntei discretamente para o seu Jorge. "Disse que você tinha esquecido algo no evento e eu queria devolver." Havia nervosismo em sua voz. "Desculpa a mentira. E desculpa por estar ligando, sei que pode ser inadequado." Mariana se levantou e foi para o quarto fechando a porta. "Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Eu só queria ouvir sua voz. Sei que é loucura, mas estes últimos dias foram difíceis e conversar com você da outra vez me ajudou muito." "Rodrigo, você é casado." "Eu sei. Acredite, eu sei muito bem disso." Ele suspirou pesadamente. "Gabriela está planejando uma festa de inauguração para nossa nova casa. Convidou 200 pessoas que mal conheço para celebrar uma casa que eu não escolhi, decorada com móveis que ela selecionou, em um bairro onde não quero morar. Por que você não conversa com ela sobre isso? Você tentaria explicar para um furacão que ele está indo na direção errada?" Mariana não pôde evitar um sorriso. "Assim tão difícil." Gabriela não ouve. Ela dirige. Para ela, casamento é uma sociedade onde ela toma as decisões sobre nossa vida pessoal e eu tomo as decisões sobre dinheiro e negócios. É um arranjo bem prático, na verdade. Mas não é o que você quer. Não. E o pior é que eu comecei a perceber o que eu realmente quero. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de significado. Mariana sabia exatamente do que ele estava falando, e isso a assustava. "Rodrigo, isso não pode dar certo." "Por que não?" "Porque somos de mundos diferentes. Porque você é casado. Porque eu sou a faxineira e você é o patrão." Sua voz saiu mais emocionada que pretendia. "Porque pessoas como eu não ficam com pessoas como você. Isso só acontece em filme. E se eu não me importasse com mundos diferentes? E se eu estivesse disposto a mudar tudo? Você não está. Ninguém muda tudo por alguém que conheceu há 3 semanas. Mariana, acho melhor não nos falarmos mais, Rodrigo. Isso não vai dar em nada bom para nenhum dos dois." Ela desligou o telefone antes que ele pudesse responder, mas ficou segurando o aparelho contra o peito, sentindo o coração bater descompassado. Sabia que tinha feito a coisa certa, mas por que se sentia tão vazia? Do lado de fora do quarto ouviu a mãe tossir. Abriu a porta e a encontrou na cozinha, preparando o remédio da pressão. "Mãe, está sentindo alguma coisa?" "Só a pressão um pouco alta. Mas não é nada demais." Dona Conceição a olhou com carinho. "Filha, posso te dar um conselho de quem já viveu muito?" "Claro. Quando a gente gosta de alguém, sempre acha um monte de razões para não dar uma chance. Medo de se machucar, medo de não ser correspondida, medo de não ser boa o suficiente. Mas às vezes a vida nos dá presentes inesperados e a gente tem que ter coragem de aceitar. Mãe, não estou dizendo para você fazer loucura. Estou dizendo para você não desistir de ser feliz só porque acha que não merece." Mariana abraçou a mãe, sentindo o cheiro familiar de talco e óleo de cozinha que a acompanhava desde criança. Talvez Dona Conceição estivesse certa. Mas Rodrigo era um presente muito perigoso para se aceitar. 2 semanas depois, Mariana estava novamente no Vila Encantada, mas desta vez para a festa de inauguração da nova casa dos Mendonça. O evento era ainda mais grandioso que o casamento.
300 convidados, banda ao vivo, decoração temática em dourado e branco e um menu assinado por um chefe que já havia cozinhado para celebridades internacionais. Gabriela havia exigido que toda a equipe de serviço fosse impecável, o que significava uniformes novos, treinamento extra e supervisão constante. Mariana tinha sido designada para trabalhar no jardim, servindo drinks especiais na área externa, onde ficavam os convidados mais importantes. Lembrem-se, sorriso discreto, postura ereta e jamais iniciem conversas com os convidados. Instruía a supervisora enquanto eles se preparavam. Vocês são invisíveis, mas eficientes. Invisíveis. A palavra ecoou na mente de Mariana enquanto ela ajeitava o uniforme preto de gala. Era exatamente assim que se sentia na maioria dos dias, uma sombra que limpava, organizava e servia sem que ninguém realmente a visse. A festa começou às 8, e logo o jardim se encheu de mulheres com vestidos de grife e homens em ternos caros, todos conversando sobre viagens, investimentos e fofocas sociais. Mariana circulava entre eles oferecendo caipirinha de fruta vermelha e mojitos de maracujá, escutando fragmentos de conversas que revelavam um mundo completamente alheio às suas preocupações diárias. A decoração ficou divina, Gabriela. Quem foi a designer? Perguntava uma mulher loira, admirando os arranjos de orquídeas. Carla Montes, do Rio. Vale cada centavo. Gabriela radiante em um vestido dourado que brilhava sob as luzes do jardim. Rodrigo inicialmente achou caro, mas eu expliquei que a casa é nossa marca social. Precisa impressionar. Mariana procurou Rodrigo com os olhos e o encontrou próximo à piscina, conversando com um grupo de empresários. Ele usava um terno azul marinho e parecia à vontade, sorrindo e gesticulando enquanto falava sobre algum projeto. Por um momento, ela se perguntou se não havia se enganado sobre sua infelicidade. Talvez ele realmente pertencesse àquele mundo. Como se sentisse seu olhar, Rodrigo levantou os olhos e a encontrou através da multidão. O sorriso em seu rosto mudou, tornando-se mais suave, mais verdadeiro. Ele murmurou algo para os homens com quem conversava e começou a caminhar na direção dela. Mariana entrou em pânico. Não podiam conversar ali, na frente de todos aqueles convidados, na festa da própria casa dele. Ela se virou rapidamente e se dirigiu para a cozinha, fingindo que precisava buscar mais bebidas. Mariana. A voz dele a fez parar no meio do corredor que levava à cozinha. O local era mais reservado, longe dos olhares curiosos dos convidados. Senhor Rodrigo, não deveria estar aqui. Sua festa... Nossa festa. Ele a corrigiu, mas havia amargura na voz. Embora eu me sinta mais um figurante que o anfitrião. Ele estava mais magro que da última vez que o vira e havia círculos escuros sob seus olhos. Você não tem retornado minhas ligações. Por que não é certo, Rodrigo? Você é casado, eu trabalho para vocês. Isso só pode dar errado. E se eu me separasse? A pergunta a pegou de surpresa. Ela o olhou procurando sinais de que ele estava apenas sendo dramático, mas seus olhos verdes estavam completamente sérios. Você não faria isso? Não? Ele deu um passo mais próximo. Estas 2 semanas sem falar com você me fizeram perceber que estou vivendo uma mentira, Mariana. Acordo todas as manhãs ao lado de uma mulher que não amo. Vou trabalhar em projetos que não me interessam. Volto para uma casa que parece um showroom. Rodrigo, eu sei que é loucura. Sei que não nos conhecemos há muito tempo. Mas conversar com você me fez sentir vivo pela primeira vez em anos. Antes que ela pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Gabriela apareceu no corredor, elegante e sorridente, mas seus olhos se estreitaram quando viu os dois. Rodrigo, querido, estava te procurando. O deputado Santos quer conversar com você sobre o projeto da Zona Leste. Ela olhou para Mariana com uma expressão que fingia cordialidade. E você deveria estar servindo os convidados, não conversando nos corredores. Claro, senhora, me desculpe. Mariana se apressou a sair, mas ouviu Gabriela comentar. Querido, você precisa ser mais cuidadoso. Os empregados não podem se sentir à vontade demais. Isso gera problemas. Ela só estava me informando sobre algo que observou no jardim, respondeu Rodrigo. Mas Mariana notou a tensão em sua voz. Que seja. Vamos, o deputado está esperando. Mariana voltou ao jardim com o coração apertado. A festa continuava em pleno vigor.
Mas agora ela se sentia como se estivesse sob observação constante. Gabriela a observava discretamente sempre que passava por perto, e outros convidados pareciam ter notado a pequena cena no corredor. Quando a festa finalmente terminou, por volta da 1 da madrugada, Mariana estava exausta emocionalmente. Enquanto ajudava a limpar, recebeu uma mensagem no celular. Preciso te ver. Amanhã, mesmo lugar, mesmo horário. Por favor. Ela olhou ao redor, procurando Rodrigo, mas ele já havia se retirado com Gabriela. Deletou a mensagem sem responder. Algumas decisões eram fáceis de tomar, outras partiam o coração. Mariana não foi ao café. Na tarde seguinte, enquanto limpava um consultório médico na região da Paulista, ela manteve o celular desligado, evitando a tentação de responder às mensagens que sabia que chegariam. Tinha passado a madrugada inteira acordada, ouvindo a respiração tranquila da mãe no quarto ao lado e pensando sobre as palavras de Rodrigo. E se eu me separasse? A pergunta ecoava em sua mente como um eco persistente. Parte dela, a parte que há muito tempo havia desistido de sonhar com príncipes encantados, sabia que homens como Rodrigo não largavam tudo por faxineiras. Mas havia outra parte, pequena e teimosa, que começara a acreditar que talvez ele fosse diferente. Era exatamente essa parte que precisava ser silenciada, antes que causasse mais dano. Quando chegou em casa no final da tarde, encontrou Dona Conceição na cozinha, preparando arroz e feijão com a economia de sempre, proteína suficiente para matar a fome, tempero suficiente para dar sabor. Como foi o dia, filha? Normal, mãe. Mariana beijou a testa da mãe e notou que ela estava mais quente que o usual. A senhora está bem? Parece com febre. Ah, é só um resfriado bobo. Não é nada. Mas Mariana conhecia bem os sinais. A mãe tendia a minimizar qualquer sintoma, fruto de uma vida inteira sem plano de saúde e com medo de gastos médicos. Mãe, vamos no postinho amanhã cedo. Não precisa, Mariana. É só uma gripe. Não é sugestão. É informação. Mariana usou o tom firme que sempre funcionava. Com sua pressão alta, qualquer infecção pode complicar. Dona Conceição suspirou, mas assentiu. Enquanto jantavam, o celular de Mariana vibrou insistentemente na mesa. Ela o ignorou, mas a mãe notou. Vai atender, filha. Pode ser importante. Não é. Mariana Silva, desde quando você ignora telefone? Atende logo esse negócio. Reluctante, ela checou as mensagens. Eram 5, todas de Rodrigo. Te esperei no café. Mariana, por favor, me responda. Sei que você está evitando, mas precisamos conversar. Não é justo desaparecer assim. Me dá uma chance de explicar. É trabalho? Perguntou Dona Conceição, notando a expressão tensa da filha. É complicado, mãe. Esse então é o tal homem que está deixando você de cabeça virada. Mariana quase derrubou o copo d'água. Que homem, mãe? Eu não falei de homem nenhum. Filha, sua mãe pode estar ficando velha, mas não é burra. Dona Conceição sorriu com carinho. Você está diferente há semanas, mais cuidadosa com a aparência, mais distraída, mais, como posso dizer, mais mulher e menos menina. Mãe, é casado, não é? A pergunta direta fez Mariana engasgar com a comida. Como a senhora... Porque homem solteiro não deixa a mulher ansiosa desse jeito. Homem solteiro interessado aparece na porta, pede em namoro, apresenta para a família. Homem casado deixa a gente esperando mensagem, pensando, será que? Será quando? Dona Conceição pegou a mão da filha. Conta para sua mãe. E Mariana contou. Contou sobre o casamento, sobre as conversas, sobre a solidão que reconhecera nos olhos de Rodrigo, sobre seus próprios sentimentos confusos. Contou sobre as diferenças de classe, sobre Gabriela, sobre o medo de estar se iludindo com uma fantasia impossível. E o que seu coração diz, filha? Meu coração é idiota, mãe. Meu coração quer acreditar em conto de fadas. E sua cabeça? Minha cabeça sabe que pessoas como eu não acabam com pessoas como ele. Minha cabeça sabe que ele nunca vai largar a vida de rico para ficar comigo. Minha cabeça sabe que, mesmo que ele largasse, eu sempre seria a ex-faxineira no mundo dele. Dona Conceição ficou em silêncio por um longo momento, mexendo pensativamente no feijão. Sabe, Mariana, quando seu pai pediu para namorar comigo, toda a minha família achou que eu estava mirando muito alto. Como assim? Seu pai tinha emprego fixo na metalúrgica.
Tinha completado o primário. Sabia ler e escrever bem. Eu era filha de lavadeira. Tinha parado de estudar na 4ª série para trabalhar. Minha mãe dizia: Conceição, menina como você, não serve para homem como esse. Mariana nunca havia ouvido essa história. E o que a senhora fez? Quase acreditei nela. Quase inventei uma desculpa para terminar tudo antes de começar. Os olhos de Dona Conceição brilharam com lágrimas. Mas seu pai insistiu. Disse que não se importava com o que os outros pensavam, que o que importava era o que sentíamos um pelo outro. E deu certo. Deu. Tivemos 20 anos de felicidade antes do infarto levar ele embora. 20 anos que eu quase não tive por causa do medo. Mariana absorveu as palavras da mãe em silêncio. Mas a situação é diferente, mãe. Ele é casado. É sim, e isso torna tudo mais complicado. Dona Conceição se levantou para servir mais água. Mas, filha, às vezes a vida nos dá escolhas difíceis, e às vezes a gente tem que escolher ser feliz, mesmo que seja complicado. Naquela noite, Mariana ficou acordada até tarde, olhando para o teto do quarto pequeno, pensando sobre coragem, sobre sonhos, sobre a diferença entre desistir por medo e desistir por sabedoria. Às 2 da manhã, finalmente tomou uma decisão. Pegou o celular e digitou: Café da Vila Madalena, amanhã 19h30, última vez. Rodrigo chegou ao café 15 minutos adiantado, mas Mariana já estava lá, sentada na mesma mesa de sempre. Ela usava um vestido simples azul marinho e havia soltado os cabelos cacheados que geralmente prendia para trabalhar. Estava mais bonita que nunca, mas havia uma determinação em seus olhos que o preocupou. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se. Eu precisava falar com você pessoalmente. Mariana não sorriu. Para explicar por que isso tem que acabar. O coração de Rodrigo afundou, mas ele sabia que esse momento chegaria. Mariana, me deixa falar primeiro, por favor. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado. Rodrigo, estas últimas semanas foram especiais. Conversar com você, me sentir vista, me sentir importante, fez muito bem para mim. Mas eu não posso ser a pessoa que destrói um casamento. Mesmo que esse casamento não seja feliz, mesmo que vocês tenham se casado pelas razões erradas. E se eu te dissesse que o casamento já estava destruído muito antes de eu te conhecer? Ainda assim. Mariana balançou a cabeça. Eu cresci vendo minha mãe lutar sozinha depois que meu pai morreu. Sei o que é ser mulher abandonada nesse mundo. Não vou fazer isso com outra mulher, mesmo que eu não goste dela. Rodrigo admirou a integridade de Mariana, mesmo sentindo o coração se despedaçar. E se houvesse outra forma? E se eu me separasse primeiro, independente de você? Rodrigo, você vai se separar da Gabriela por você, não por mim. Se realmente é isso que quer, faça. Mas eu não vou estar esperando do outro lado. Por quê? Porque eu merece mais que ser a segunda opção de alguém. Porque eu merece alguém que me escolha desde o primeiro momento, não alguém que precise deixar outra pessoa primeiro para ficar comigo. O silêncio se estendeu entre eles. Rodrigo sabia que ela estava certa, mas isso não amenizava a dor. Tem mais uma coisa, continuou Mariana. Eu tomei uma decisão sobre minha vida. Qual? Vou voltar a estudar. Pela primeira vez naquela noite, ela sorriu. Conversei com uma assistente social do posto de saúde, onde levei minha mãe hoje. Ela me contou sobre um programa do governo para adultos que querem voltar à faculdade. Posso terminar pedagogia estudando aos sábados e à noite com uma bolsa parcial. Mariana, isso é incrível. Vai ser difícil. Vou ter que trabalhar mais horas durante a semana para compensar os fins de semana, e minha mãe vai ficar mais sozinha. Mas... Ela pausou e os olhos brilharam. Pela primeira vez em anos tenho esperança de que minha vida pode ser diferente. Rodrigo sentiu um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por vê-la lutando pelos próprios sonhos, tristeza por saber que não seria parte disso. Você vai ser uma professora maravilhosa. Eu sei. Ela sorriu com uma confiança que ele nunca havia visto antes. E quando eu me formar, quando eu tiver minha própria turma, quando eu estiver ensinando crianças a ler e a sonhar, eu vou lembrar que tudo começou com um homem que me fez sentir que eu era mais que invisível. Mariana, obrigada, Rodrigo, por me ver, por conversar comigo, por me lembrar que eu tenho valor. Mas agora eu preciso seguir minha vida.
E você precisa decidir o que fazer com a sua. Ela se levantou para sair, mas ele segurou sua mão. E se, daqui a alguns anos, quando você estiver formada e eu tiver resolvido minha vida, e se nos encontrarmos novamente? Mariana olhou para aquele homem que havia mexido tanto com seu coração e sorriu com uma mistura de carinho e melancolia. Se estivermos livres, se formos pessoas diferentes, se for o momento certo, quem sabe? Ela se inclinou e beijou levemente o rosto dele. Cuida-se, Rodrigo, e seja feliz. De verdade. 6 meses depois, Mariana estava na sala de aula da faculdade, prestando atenção na professora de psicologia infantil, quando seu celular vibrou discretamente. Era uma mensagem de um número que ela não reconheceu imediatamente. Hoje é meu primeiro dia como veterinário voluntário no abrigo de animais da Vila Madalena. Pensei que você gostaria de saber que algumas pessoas realmente mudam. PS. Espero que esteja realizando seu sonho de ensinar. R. Ela sorriu, guardou o celular e voltou a atenção para a aula. Havia muito o que aprender para se tornar a professora que sempre sonhara ser. Lá fora, numa clínica veterinária pequena e movimentada, Rodrigo vestia um jaleco simples e se preparava para cuidar de um gato abandonado. Havia deixado a empresa do pai, enfrentado a fúria da família, se divorciado de Gabriela em um processo que dividira os bens meio a meio. Não estava vivendo mais no luxo, mas pela primeira vez em anos, estava vivendo a própria vida. Que às vezes, nos momentos mais inesperados, ambos pensavam no café na Vila Madalena e na conversa que havia mudado tudo, porque às vezes o amor verdadeiro não é sobre ficar junto. Às vezes é sobre inspirar alguém a se tornar a melhor versão de si mesmo.